O estoicismo é o que deu origem ao que chamamos hoje de desenvolvimento pessoal. Algo que vai te ensinar a dar um passo para trás e observar sua própria vida de longe e de fora. E com isso ter mais controle e mais poder de decisão. Prega-se um afastamento do caos, uma consciência de si mesmo e um alinhamento de si mesmo com a natureza. Esse é o estoicismo de forma bem resumida. Enquanto eu faço essa trilha da Serra de Caldas, eu vou te falar sobre 4 lições estoicas que vão mudar a sua vida. Deixa um ecopinito aqui. Você acha que essa planta aí é tóxica? Qual? Tu acha que essa aqui é tóxica? Vai fazer essa mais branca. Eu acho que pode soltar um veneno. Eu escolhi hoje para falar sobre 4 lições estoicas que vão mudar a tua vida quase imediatamente. E a primeira lição é uma lição deixada por Sêneca. Sêneca tem um questionamento muito importante. Qual que é a tua missão de vida e para onde tu está caminhando? Simples, né? Bem simples. Parece que todo mundo sabe responder. Mas e se eu chegasse agora e falasse para ti, olhando nos teus olhos e pedindo assim, tu tem 5 segundos para me responder qual que é a tua missão de vida e para onde tu está caminhando. Se tu não sabe responder isso em 5 segundos, se tu demora alguns segundos para criar essa resposta, tu não tem um caminho bem claro para onde tu está seguindo. E por mais que tu não pareça tão estoico assim, a importância de tu ter um caminho, de tu saber para onde tu está indo, de tu ter bem claro qual que é a direção para que tu não gaste energia vital em outras coisas, para que tu não faça curvas. É um caminho estoico, é um caminho sigma, é um caminho onde tu não se perde. Eu não gosto muito de olhar esse negócio de missão de vida como algo divino metafísico, porque parece que a gente vai começar a acreditar que tem algo predestinado que a gente tem que encontrar, mas na verdade nunca vai encontrar e vai ficar paranoico buscando isso, né? Quando na verdade acredito mais em tu criar alguma coisa, nem que não seja algo assim tão sagrado, mas que seja um simples objetivo. Se tu me perguntasse em 5 segundos onde eu vou estar ano que vem, o que eu vou estar fazendo daqui 10 anos, eu vou saber te responder, porque eu já gastei um certo tempo planejando e todas as etapas da minha vida são nessa direção. E quando eu me deparo com algum dilema na minha vida, o critério que eu tenho para tomar essa decisão é o seguinte: o caminho A me deixa mais perto do meu objetivo ou o caminho B me deixa mais perto do meu objetivo? Eu sei para onde eu estou seguindo. Todas as pessoas deveriam saber para onde elas estão indo, né? Qual que é o caminho que elas têm. Justamente porque o tempo é limitado. E essa limitação de tempo é esta segunda lição estoica, né? Aprender a brevidade da vida. Também de Sêneca, também vem de Sêneca essa ideia. Ele fala muito em seus livros da gente dar valor para a brevidade da vida. Depois dos 30 anos, mais ou menos, muda algo na nossa cabeça. Porque a gente chegou na metade da nossa vida útil, né? E parece que até os 30 foi uma preparação e depois dos 30, exatamente no dia seguinte do teu aniversário, começa então o jogo de verdade. E aí tu parece que tem mais ou menos aí uns 30 anos de vida pela frente para fazer coisas grandes. É o momento da vida em que cai a ficha de que tu não pode mais perder tempo para nada. Então o ato de tu simplesmente pensar, parece besta, que tu não pode perder tempo, é muito útil, é muito estoico, de tu entender a brevidade do tempo e a brevidade da vida. O tempo é simplesmente uma palavra para definir a ação do mesmo sobre as coisas, de tudo. O tempo envelhece as coisas. O tempo envelhece uma pessoa, envelhece um carro, envelhece uma árvore, envelhece um prédio, envelhece tudo. E o tempo não para ninguém, ele tem a mesma velocidade para todos, embora a nossa percepção sobre ele muda ao longo da vida. E justamente nessa fase da vida onde a gente se torna mais estoico, é o momento que temos que ter consciência da brevidade do tempo e da vida. Deve-se aprender a viver por toda a vida, e não viver em demasia em algumas fases e estar praticamente morto em outras. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela com inutilidades. Ninguém valoriza o tempo. Faz-se uso dele muito largamente, como se fosse gratuito. Frases de Sêneca tiradas do livro Da Brevidade da Vida. Na terceira lição eu venho citar Epiteto.
onde ele tem uma frase linda que diz assim: não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. A aceitação da realidade foi a primeira lição que eu tirei quando eu comecei a estudar estoicismo. Eu comecei lá pelo Marco Aurélio, né? O livro Meditações de Marco Aurélio, e depois veio o Epiteto, consolidando essa ideia de que o mundo não te deve nada, de que aceite o mundo como ele realmente é, porque o mundo ele é um lugar hostil, se tu for parar para pensar. Ele não é um lugar feito para que tu se sinta bem nele. A sociedade e o meio, e as coisas que o homem criou, não é um lugar para que você se sinta bem. Não é um lugar onde é que tu vai se sentir à vontade. Tu vai se sentir à vontade um pouco mais distante do homem, da sociedade, das cidades. Aquilo não é um lugar para tu se sentir à vontade. Então, naturalmente, a natureza daquilo é ser desagradável, é ser ruim. E aí tu tem que sempre ponderar o quanto tu vai deixar se incomodar por aquilo, o quanto tu vai esperar que aquilo seja bom para ti. Então, aceitando que o mundo... Eu não vou dizer que o mundo é ruim, porque aí parece que eu estou sendo pessimista. E o estoicismo não é uma filosofia pessimista. Ela é uma filosofia muito pragmática, né? De você aceitar, simplesmente aceitar que as coisas são como são, e depois da aceitação, e não só aceitar no sentido consciente, mas no sentido em que aquilo entra dentro de você. Por exemplo, você sofreu uma frustração grande, um desfalque, alguma coisa que te feriu. Tu vai só pensar sobre aquilo quando a dor da ferida passar, e depois você aceitou com o tempo, e aí você age sobre aquilo. Sempre aceitando, olha, o mundo é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo. Chega um ponto que tu entende que não tem muito o que se fazer. Tem muito o que se fazer sobre si mesmo, sobre a própria vida, mas sobre o mundo não tem muito o que se fazer. Doente e ainda assim feliz. Em perigo e ainda assim feliz. Morrendo e ainda assim feliz. No exílio e ainda assim feliz. Na desgraça e ainda assim feliz. Frase de Epiteto sobre a aceitação das condições do mundo. Quarta lição, que não tem como atribuir a um filósofo específico, mas ao estoicismo no geral, é: não se sinta prejudicado e você não será. Se parar para pensar friamente, não no momento da frustração, mas depois dela, quando você tem a capacidade racional de analisá-la, verá que o que te causou desconforto, frustração, é o teu pensamento e não o ato em si. E se tu tá com um pensamento bem trabalhado, ou seja, se tu tá num dia que tu tá de bom humor, teu temperamento tá equilibrado, teu humor tá bom, tu vai furar o pneu do teu carro e tu vai trocar sorrindo. Agora, se tu tá num dia em que tu tá puto, olha, só o fato de tu passar num buraco, aquilo já vai ser um negócio enorme, sabe? Uma coisa muito grande dentro de ti. Eu não sei até que ponto a gente pode controlar isso, né? Na verdade, são milhares de fatores que alteram o nosso humor para melhor, para pior, mas dá para puxar a reflexão de que não é o buraco ou o pneu furado necessariamente que vai ser o nosso sofrimento. Ele é apenas o gatilho, né? Ele é só o gatilho. Mas o nosso sofrimento ele vem mais ou menos de dentro de como a gente já está se sentindo. Então também não é aquele negócio de como controlar o nosso humor, como controlar a frustração, a raiva naquele momento, mas sim de manipular antes o nosso humor. E ele vai ser sempre um negócio que oscila, mas com um trabalho de inteligência emocional nós conseguimos fazer com que ele oscile menos. E só o fato de tu entender que o problema da tua vida não é o teu sofrimento, mas o gatilho do sofrimento, é uma grande coisa. As pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela a imagem que formam delas. Epiteto. Boa parte da filosofia estoica se dedica a alertar as pessoas sobre a percepção da importância exagerada que elas dão para os seus problemas. Eles existem e eles devem ser resolvidos, mas não dá para deixar que eles tomem conta da nossa vida. Essas foram as 4 lições estoicas que eu considero as mais importantes. Número 1, saiba exatamente aonde você está indo. Número 2, entenda a brevidade da vida. 3, aceite o mundo como ele é. 4, os problemas têm o tamanho que você dá para eles. Deixe um Eicopínito aqui e muito obrigado pela atenção.